cheguei em Portugal. E agora? Oi, gente! Meu nome é Priscila Fonseca e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto mais procurado entre os brasileiros que querem vir para Portugal, que é o que fazer quando chegar em Portugal. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, esse vídeo é para você. O primeiríssimo passo quando a pessoa chega em Portugal é tirar o NIF. O que é o NIF? É o número de identificação fiscal. É como se fosse o CPF do Brasil. Então, a pessoa, assim que chega em Portugal, precisa tirar o NIF. Mas, Priscila, como tira o NIF? O NIF é obtido através das finanças aqui em Portugal. E para fazer essa obtenção, é preciso de um representante que seja cidadão português ou tenha título de residência em Portugal para poder tirar esse número para você. O serviço é gratuito, só que tem esse porém. Precisa de uma pessoa legalizada em Portugal para assinar para você obter esse número de identificação fiscal. Priscila, mas eu não conheço ninguém em Portugal, eu não tenho amigos legalizados, meus amigos ainda estão em processo de legalização. O que eu faço? Então, se você não tem nenhum amigo legalizado com título de residência ou cidadão português, há assessorias específicas que ajudam na obtenção desse NIF, tá? Então, esse serviço já é pago e provavelmente não deve ser tão barato assim. Então, assim, a melhor forma de obter esse número é conhecer uma pessoa legalizada, um português, ou até mesmo amigo de um amigo, pedir para assinar e tudo mais. Ele é feito na hora, tá? Ele não tem custo e a pessoa já sai de lá com esse número de NIF, que é o famoso número de contribuinte aqui em Portugal. Então, o segundo passo para um imigrante é procurar casas ou apartamentos para arrendar, né? Geralmente as pessoas vêm ou ficam na casa de amigos, ou ficam em hotéis, em Airbnbs, entre outros. E você precisa procurar um apartamento ou uma casa para você e a sua família, né? Então, o segundo passo é procurar esse arrendamento. As coisas estão um pouco difíceis por aqui, os arrendamentos estão bem caros, então a pessoa que vem para Portugal tem que vir com um planejamento financeiro muito grande, porque os senhorios agora, as imobiliárias, estão pedindo muita documentação inicial. O que seria essa documentação inicial? Geralmente é o IRS, 3 últimos recibos de vencimento, que é o famoso contra-cheque do Brasil. Muitas das vezes precisa de fiador, dependendo da sua situação. Então tá um pouco difícil de conseguir um arrendamento barato ou mais em conta, que não pedem essas documentações. Geralmente nos grandes centros, que é Lisboa, Porto, Faro, lá pro sul, é muito difícil conseguir um arrendamento barato. Não tem essa exigência toda dessas documentações, né? Então, se você não quer ter dificuldade de achar uma casa ou apartamento que seja muito caro e tenha essas exigências, você tem que ir para os lugares mais afastados dessas grandes cidades. Porém, ir para essas pequenas cidades longe dos grandes centros pode ser um pouco difícil para chegar no local de trabalho ou pode ser um pouco difícil para arrumar um trabalho ali naquela área de residência. Então, antes da pessoa vir para Portugal, requer um planejamento imenso, tanto financeiro quanto objetivo, né? Você traça os seus objetivos ali. Eu quero morar em tal lugar. Eu já vi que desse lugar para o grande centro é tantos quilômetros. Então você tem que ter em consideração isso tudo, né? Através desse arrendamento, você terá o tal comprovante de morada, né? Que é o contrato de arrendamento. E tem muitos senhorios que eles não fornecem esse contrato de arrendamento. Não sei se é por conta dos impostos, eu não sei, né? Mas eu já vi casos de pessoas que não têm um contrato de arrendamento, né? O senhorio não quer fazer o contrato de arrendamento ou não pode fazer o contrato de arrendamento, né? E a solução para isso é pedir para ele ir junto de um familiar, ir na junta da freguesia junto com você e assinar um papel onde comprova que você reside ali naquele lugar. Então, quase todas as juntas de freguesia trabalham assim. É preciso 2 representantes que votem, né?
geralmente tem que ser o português, né? Ou pode ser algum estrangeiro com título de residência que tenha um estatuto de igualdade político, né? Que dá a opção da pessoa votar. Então, se a pessoa exerce a função do voto, ela pode assinar esse comprovativo de morada para você na junta da freguesia, tá? Se for um estrangeiro, no caso, que tem título de residência em Portugal. Mas na maioria dos casos, geralmente é português mesmo que tem que assinar o papel. E o terceiro tópico que eu trouxe é procurar um trabalho. A gente precisa de um trabalho, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sustentar a nossa família, então nós temos que correr atrás de trabalho, não é mesmo? Há muitas empresas que não aceitam estrangeiros sem a devida legalização no país, mas também há outras empresas que aceitam e dão essa oportunidade, dão um contrato de trabalho ou então a recibos verdes, com atividade aberta, né, que é como se fosse o trabalhador autônomo aí do Brasil. Então há muitas empresas que abrem a porta para os estrangeiros trabalharem, só que nem sempre é o trabalho dos sonhos, né? Então às vezes você vai ter que sair da tua área de formação para poder ter um emprego, para poder ter dinheiro, para poder se legalizar e depois, posteriormente, você volta para a tua área de atuação. Acontece com muitos estrangeiros que chegam aqui. Muitas vezes as pessoas chegam diplomadas, com mestrado, com licenciatura, com doutorado, e às vezes tem que se submeter a um trabalho mais inferior para conseguir essa legalização e posteriormente, obviamente, a pessoa procura um trabalho na área dela, né? Então, basicamente, o terceiro passo é procurar um trabalho. Então, o quarto passo a se fazer é tirar o NIS, né? Que é o número de identificação da Segurança Social. É como se fosse o PIS aí do Brasil. Então temos duas formas para obter esse NIS: através do contrato de trabalho ou através do trabalho independente. Se for através do trabalho independente, você mesmo tem que ir até a Segurança Social pedir esse número do NIS. Se for através do contrato de trabalho, a tua própria empresa faz a solicitação do número e chega na tua casa a carta com o número de identificação, tudo direitinho. Então, o quinto passo a se fazer quando chegar em Portugal é tirar o número de utente. O que é um número de utente? É como se fosse o número do SUS. É um número de saúde fornecido pelo governo português para que as pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso a pagar menos na saúde pública, né? Por isso é importante trazer o PB4 do Brasil, porque é pedido na hora de fazer essa inscrição e geralmente a maioria dos postos de saúde estão pedindo esse número da Segurança Social, né? Para poder obter o número de utente. Muitos postos de saúde também estão pedindo a autorização de residência ou manifestação de interesse. Geralmente, para você obter um número de utente, você precisa do número da Segurança Social, mas isso vai de posto a posto. Então, quando você chegar em Portugal, quando você se alocar, né, tiver um local de residência, você vai no posto de saúde daquela residência. Então, você pergunta naquele posto como você faz para obter o número de utente, quais são os documentos necessários, e esse número de utente é muito importante você ter porque você tem acesso, né, à saúde pública aqui em Portugal. E o último passo, mas não menos importante, é a dita cuja manifestação de interesse. O que é essa manifestação de interesse? É nada mais, nada menos que você avisar ao CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que você tem interesse em morar em Portugal, que você quer pedir uma autorização para residir em Portugal, que você tem todos os requisitos para residir em Portugal. E você pode obter a manifestação de interesse através do contrato de trabalho ou através do tal recibo verde, que é o trabalho independente. Feito isso, você basicamente vai estar mais perto ainda da tua tão sonhada autorização de residência, né? E basicamente você tá legal no país porque você está aguardando o teu processo de residência ser aprovado. Então, basicamente são esses passos iniciais que o imigrante deve fazer quando chegar aqui em Portugal. Então o vídeo fica por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês e se eu ajudei vocês de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Bye, bye!